nesse período de depressão que eu estava, conhecedora da palavra, o demônio falou bem assim na minha mente: faz um pacto comigo, faz um pacto comigo. Vai no centro de macumba tal, no lugar tal, tal, tal. E na hora eu falei: verdade. Deus esqueceu de mim. Olha que forte. Olha que forte quando Deus faz. Quando Satanás, ele sabe que você é uma dinamite na mão de Deus. Ele vai fazer de tudo para arrastar você pro ambiente dele. E eu lembro que ele começou a dizer para mim assim: faz um pacto comigo e faz um pacto de sangue. Porque eu vou dar tudo o que você quer. Na hora eu falei assim: verdade. E comecei a concordar com aquele pensamento. Graça e paz, queridos, a todos que estão ouvindo. Eu nasci no lar evangélico, né? Nasci no lar evangélico. E eu me lembro que eu tinha muita sede da presença do Senhor, né? Eu me lembro com 9 anos de idade, pastor, eu entrava dentro do quarto e eu queria ser batizada com o Espírito Santo. E eu buscava muito. Você já vinha de um lar cristão já? Sim. Só que o meu pai, ele era aquele protetor. Ele não deixava eu brincar, né? Por causa da criação dele mesmo, né? Tenho certeza que também foi dessa forma. E isso foi assim, me criando assim uma revolta dentro de mim, porque eu não podia brincar, né? Não podia sair pra fora, né? Meu pai não gostava, né? E quando saía pra fora, ele vinha, batia mesmo, né? Porque ele não gostava. Então, assim, isso foi me dando assim uma revolta muito grande, né? E eu lembro que uma vez eu fui brincar pra fora. Tava brincando pra fora, jogando futebol. Meu pai trabalhava na Transbalan na época. E eu tava brincando. E meu pai, ele naquela época, ele tava fazendo aquela linha. E eu lembro que ele parou o ônibus, desceu e veio na minha direção. Eu peguei e me escondi. Porque no portão da nossa casa tinha uma coluna, então eu conseguia me esconder, mas ele já tinha me visto, né? Aí ele veio e falou assim: eu não falei pra você ficar dentro de casa, não é pra você sair pra fora, né? Imagina, uma menina elétrica, né? Ligada no 220, muito elétrica. Eu gostava de brincar, gostava de correr, gostava de jogar futebol. Então, assim, pra me brincar, eu tinha que sair escondido, né? E assim, naquela época também não podia ter televisão. E eu lembro também que eu fugia na casa dos vizinhos para assistir televisão, né? Então, assim, nada disso podia. Fora, assim, que ele também colocava grão de milho, né? E daí a gente tinha que ficar de joelho ali, dos amiguinhos passavam e falavam assim: bem feito, tá aí no grão de milho, né? Então, eram essas coisas que aconteciam, né? Então, isso foi gerando dentro de mim uma revolta muito grande. E eu comecei a ter revolta do meu pai. E eu comecei a ouvir a voz de Satanás falar no meu ouvido assim: mata ele. Mata seu pai, ele não gosta de você. Então começou a entrar o abandono e a rejeição por parte de paternidade, né? Meu pai, ele tinha o costume também de bater muito no meu rosto. Isso me dava uma raiva muito grande, quando ele batia no meu rosto, né? E eu lembro, eu já estava moça, eu tinha uns 12 anos de idade, quando ele me bateu, me deu uma surra. Não me lembro por que foi que ele me bateu. E eu olhei pra ele assim com muito ódio, eu falei bem assim, e ele me batia, tadinho, né? Hoje eu entendo, ele me batia e depois ele vinha me pedir perdão. Quando ele me pedia perdão, nesse dia eu tava tão irada, porque eu olhei pra ele e falei assim: não me peça perdão, porque eu não vou te perdoar. Eu não vou te perdoar. E daí assim eu vi que dentro dele machucou. E daí quando eu falei assim pra ele, aí que ele ficou mais bravo comigo ainda. E aí que te bateu? Aí que me bateu. Aí ali comecei a maquinar como que eu ia matar ele. O diabo falava assim: pega a faca. Acho que meu pai nem sabe disso. Se ele for assistir isso, ele vai ficar sabendo hoje. Jesus amado. Isso faz parte do passado, né, pastora? E eu lembro que o diabo falava assim: pega, quando ele estiver dormindo, pega a faca e esfaqueia todo ele. Rasga ele. Então assim começou esses pensamentos, sabe? E esse ódio, pastora, o amor que eu tinha por Jesus, a sede, né? Eu fui deixando de lado. E o desejo era de ir embora. Aí começou o desejo muito grande de sair da minha casa, né? De ir embora, de abandonar. Como assim, como eu falava assim, como eu não posso brincar, não posso fazer nada, então eu não quero ficar mais nessa casa, né? E eu perdi a vontade de estar nos pés de Jesus. E era tão assim, tão engraçado, que eu também não era uma criança boazinha, não. Eu era terrível. Eu era bem terrível. Porque isso gerou revolta, né? Isso, a revolta gera isso. E eu lembro que quando eu aprontava alguma coisa,
Os vizinhos inteiros, gente, parecia que eles tinham prazer de ver meu pai me batendo, porque meu pai me batia mesmo. Ele pegava ripa, pegava fio, e na rua era pau. Então, assim, qualquer coisinha que eu fazia, os vizinhos, pá, os fofoqueiros da rua, né? Uma vez eu tava assim, tinha 2 amiguinhas brincando, né? E eu lembro que tinha essa vizinha, ela que tinha o telefone, que todo mundo ia lá pedir emprestado. E eu lembro que tava a filha dela e mais a priminha, estavam brincando e de repente começaram a brigar. E começaram a brigar, e eu falei bem assim, para de brigar. Eu falei, né, para de brigar. O nome dela era Fran e Thalita. Daí a Fran falou bem assim, eu não vou parar. Eu falei, para. Daí a Fran largou o cabelo da Thalita e pegou no meu aqui, ó. E eu falei, solta o meu cabelo, Franciele. Você entrou numa confusão que nem era sua. Que nem era sua. Que nem era sua. E eu falei, Fran, solta o meu cabelo. Eu não vou soltar. Fran, solta o meu cabelo. Eu não vou soltar. Aí peguei o cabelo dela assim, eu rodei assim, bam, bati a cabeça dela no chão. Meu Deus. Meu pai virou bem na hora. E veio. E a mãe dela veio. Olha, o que você fez com a minha filha, não sei o quê. Eu falei assim, não foi assim. Eu tentei falar pra tua filha parar de brigar com a outra. E ela veio e pegou no meu cabelo. E eu peguei, puxei o cabelo dela, bati a cabeça dela no chão. Meu pai largou a bicicleta e começou a me bater. E veio me batendo. Todos os vizinhos começaram a olhar. E ele entrou dentro de casa e ele começou a me bater, derrubou no chão, pisou no meu pescoço e ali ele começou a me bater. A Nena, minha irmã mais velha, olhou pra ele e falou, pai, o senhor vai matar ela, né? E daí eu lembro que daí ele me largou. E ali em diante, eu comecei a ter muita raiva. Mas eu tenho muito ódio, sabe? E esse ódio começou a aumentar no meu coração. Ele foi tomando conta da minha vida. Que eu era rebelde, eu era bem agressiva, sabe? E foi crescendo. Esse sentimento de ódio no meu coração. E antes, assim, vou voltar um período aqui. Quando eu orava muito, quando eu era criança, entre 9 anos, eu lembro que eu estava deitada na cama e o Senhor me deu uma visão. Essa visão, assim, nunca esqueci. Eu lembro que eu estava deitada na cama e eu vi um demônio e ele estava deitado na cama, assim, e ele estava com a camiseta do carnaval. Naquela época, eu tinha 9 anos de idade. E eu estava com os olhos abertos. Ele tava com um charuto. E eu olhei pra ele assim, ele falou bem assim, você sabe quem que eu sou? E eu fiquei com medo, eu não respondi. Eu sou aquele que atua no carnaval. E eu olhei pra ele assim, coloquei, que eu não entendia, né, o que tava acontecendo comigo. E eu coloquei a coberta e tampei a minha cabeça. E no meu inconsciente eu falei assim, na minha consciência eu falei assim, eu não quero ver Jesus. Eu não quero ver isso aqui. Então assim, eu tinha muitas visões, sabe, do mundo espiritual, já com 9 anos de idade. E daí isso acabou, né, que daí eu fui entrando, esse ódio foi entrando no meu coração, né, e eu falava assim pra mim, por que a minha mãe não me defende? Porque minha mãe também trabalhava muito, né, então assim, eu já falava assim, minha mãe não me defende do meu pai. Então começou esse sentimento, esses pensamentos a serem mais frequentes na minha cabeça, né. Então, assim, isso era frequente, esses pensamentos eram frequentes. E eu me lembro uma vez que meu pai me bateu, eu segurei na mão dele. Eu segurei na mão dele e eu empurrei. Então, eu já estava agredindo meu pai, né? Eu já estava agredindo meu pai, eu peguei e empurrei ele. Eu já estava com 12 anos de idade. Enquanto eu falava aqui, irmãos, eu vou falar algo aqui que o Espírito Santo tocou muito forte no meu coração. Você que conhece, que tem uma base evangélica, o Espírito Santo falou isso aqui agora pra mim. E você, às vezes, não sabe falar com os teus filhos, é agressivo, fala palavras, porque eu sempre falo assim hoje, o entendimento que eu tenho hoje, pela graça do Senhor Jesus, as palavras têm muito poder. Sim. O Espírito Santo dizia assim, quando você lança palavras torpes, palavras pesadas, por mais que hoje você fale, mas a geração de hoje é muito difícil. Cuidado a maneira que você aborda o seu filho. Porque o diabo, ele entra por brecha. E tem muitos filhos hoje revoltados pelo comportamento dos pais. Claro que eu não estou aqui para dizer que a criação que você está criando o seu filho é de uma maneira errada, mas é aquilo que o Espírito Santo está ministrando aqui no meu coração. Que Satanás tem entrado aí, em brechas, porque as mães e os pais ficam com tanta raiva pelas atitudes que os filhos, né,
borda dentro de casa, que acaba tendo um comportamento agressivo. E é aí que Satanás entra. Eu vou falar algo aqui, como sou pastora do Paraguai, nós temos um projeto de música lá. E tinha uma menininha que ela estava sentada e ela não queria fazer aula, né? E o pastor falou assim, por que você não quer fazer aula? Porque meu pai falou que eu sou burra. Eu não vou conseguir, eu sou burra. Aí eu falei assim, olha só, quando um pai fala, a criança acredita. Sim. Por quê? É do sangue, é a convivência. Uma voz de autoridade. É uma voz de autoridade, sabe? Então, assim, nós temos que, como pai e mães, nós temos que cuidar muito do que falamos para os nossos filhos, né? Tem gente que fala assim, é uma desgraça, né? Você é um burro. Meu pai tinha costume também de me chamar de burra, né? Você é uma burra. Então, assim, isso ficou muito martelando na minha cabeça, né? E isso traz traumas terríveis, sabe? Na alma, porque o nosso sentimento tá onde? O sentimento tá na alma. Então, isso cria, eu falo paredes, né? De traumas, que vai sendo alimentado por ódio, por rejeição, por abandono. Na escola, você tinha muita revolta, porque se esse ódio estava todo dentro de você na escola, você não conseguia produzir. Não conseguia produzir, e principalmente na hora que eu ia fazer prova. Ai, meu pai eterno. Eu estudava, pastora. Era tão, assim, eu passava assim, eu sabia que ia ter prova, então eu ficava, no outro dia eu estudava. Lia bastante, só que chegava na hora eu travava. Eu travava, não conseguia lembrar. E as professoras não tinham paciência comigo. Porque daí eu ficava ali e não saía nada. E as professoras vinham e falavam assim, por que você não faz a prova? E a própria professora começava a lançar a palavra pra mim. Você é uma burra, você é isso. Eu lembro uma vez que eu travei na escola, o nome dessa professora, professora Elizabeth. Eu travei, não conseguia fazer a prova. E eu lembro que ela veio, ela puxou meu cabelo, ela puxou minha orelha. E eu lembro que eu peguei e coloquei a minha cabeça na mesa e coloquei meus braços e comecei a chorar. Porque a minha sensação era bater. Só que como eu não podia, então eu absorvia tudo aquele ódio pra mim. Sabe? Tudo eu absorvia pra mim. Então, assim, eu travava na sala de aula. E me diz uma coisa. Por estar dentro desse lar de muita opressão, uma rigidez muito grande, isso não te deu vontade de sair cedo de casa? Saí cedo. Com quantos anos você saiu de casa? Eu saí de casa com 14 anos de idade. 14 anos? Meu Deus do céu. Mas antes de sair, né, eu lembro que eu estudava e eu ia pra escola e na minha mente também eu queria, como que eu posso falar aqui? Eu queria fazer parte do mundo do crime. Já estava já na minha cabeça já, né? E por quê? Porque eu quero andar armada. Você queria se defender. Eu não sei como que fala essa palavra aqui. É bandidona mesmo, né? É essa palavra, sabe? Eu quero ser bandida mesmo, porque eu quero andar armada, eu quero matar. Era revolta. Era revolta. E eu lembro que eu estudava no colégio JK e tinha um muro muito alto. Tem a periferia, né? Eu pulei aquele muro. Eu falei assim, pulei porque eu queria fumar, né? Pulei o muro. E cheguei lá, tinha um amigo meu. Ele era do mundo do crime. Eu cheguei e falei assim, me dá um cigarro aí. Falei pro Samuel, o nome dele, né? Ele falou, você vai fumar? Eu falei assim, vou fumar. Ele me deu cigarro, já tinha começado a fumar, já tava fumando, né? E daí voltei pra sala de aula e arrumava confusão, sabe? Se alguém falava alguma coisinha pra mim, eu não era assim de lá, eu arrumava confusão se alguém vinha pra cima de mim, né? É como se eu ia me defender. Qualquer coisinha que falava pra mim, que vinha pra cima de mim, eu ia pra cima. Qualquer olhar, qualquer coisa que você sentia que a pessoa tava me olhando. Aí você desconfiada. Exato. Aí você já ia pra cima. Desconfiada, essa é a palavra. Aí você já ia pra cima. Já ia pra cima. Entendeu? Então, a minha vida começou assim. Aí, com 14 anos de idade, né, conheci um amor da minha vida. Mas na época não era tão bom assim, né? Não. Eu comecei a namorar com ele, começamos a namorar escondido, porque eu tinha muito medo, né, do meu pai descobrir.
Namorei 2 meses. Você conheceu ele no colégio, Pastor Antônio? Na minha rua nós morávamos. Ah, na mesma rua? Pensa, né? Eu tinha uma raiva dele, eu falava assim, neguinho metido. Falei, mas o bicho metido. Eu tinha uma raiva dele, eu achava ele muito metido, vai vendo, né? E daí a gente começou, vizinho, né? Olá, tudo bem? Ele só passava, cumprimentava. E não é que eu comecei a gostar do menino? Olha aí. E daí eu lembro que eu tava sentada, e daí um vizinho nosso faleceu. E ele também ia no velório, no enterro. Aí pegamos um ônibus, naquela época a gente pegava um ônibus e fomos. E conversa vai, conversa vem. Dele olhou pra mim assim e falou assim, você quer namorar comigo? Daí eu pensei, falei, sim, quero. Aí a gente começou a namorar. Eu falei, só que a gente tem que namorar escondido. Porque os meus pais não podem sonhar que eu tô namorando. Porque senão eu vou apanhar. E a gente começou a namorar. Só que sim, eu falo que naquela época não tinha tanta malícia como tem agora nos namoros, sabe? Que agora você namora um dia, a menina já tá, né? E a gente começou a namorar. E eu lembro que ele morava na mesma rua. E eu lembro que uma vez eu tava andando de bicicleta e ele me viu e a gente deu a volta com a bicicleta e fomos na nossa rua. E os vizinhos viu. E contaram pro meu pai, né? Contaram pro meu pai veio, meu pai descobriu. E daí eu lembro que a minha mãe chamou meu pai e falou assim, minha mãe chama meu pai de nego, né? É um apelido carinhoso que ela tem com ele. Ela falou, nego, se é pra eles namorar escondido, deixa que eles namoram. Aí meu pai falou assim, tá bom, eles só vão namorar só aos domingos, da 1 da tarde às 18 horas. Beleza? Então comecei a namorar, né? A namorar. Meu pai cristão, né? Meu namorado, que era meu namorado, meu esposo hoje, não era, né? E a gente começou a namorar. Só que daí, meu pai começou a me privar demais. Meu pai começou a me privar demais. E eu não podia sair, né? E começou dentro de mim de novo. Foge. Vai embora. E eu lembro que eu namorei 5 meses. E a Ju, sabe a Ju daqui da igreja? A gente estudava na 5ª série. E eu falei, Ju, eu vou fugir. Eu não aguento mais. Porque eu não posso, não tenho assim essa... Minha mãe tinha o costume de dizer assim que eu não era mais virgem. Isso me machucava muito. Naquela época, os antigos tinham mania de pegar nas... você tá mole. Minha mãe fazia isso comigo. Cara do céu. Me machucava muito. Porque eu tinha muito temor. Porque assim, eu falava assim, que eu tinha algo muito precioso, que era a minha honra. Eu poderia assim namorar, mas eu tinha algo comigo. Sabe? Que eu só ia ter relação com o meu namorado a hora que eu casasse. Isso já era, na minha cabeça já tava, por mais que eu era rebelde doidinha, mas eu tinha isso são na minha cabeça. E daí, quando a minha mãe falava assim, me machucava muito. Eu falei, quer saber, eu vou embora. Falei com o Antônio, a gente fugiu. Eu lembro que a gente fugiu não muito longe da minha casa. Meu tio me achou. Ele falou, você tem que voltar. Eu falei, não vou voltar. Aí chegou de noitezinha, a gente voltou. Meu pai veio, meu pai brigou comigo, né? Daí voltei de novo pra casa do meu pai. Mas ali, na mente dos meus pais, eu já não era mais virgem. Aí eu comecei a sofrer mais ainda. Aí fiquei acho que uns 3 meses. Eu sei que total 8 meses de namoro. Já não tava aguentando mais. Porque se eu saísse, fosse ali no vizinho, a minha mãe, meu pai já diziam, o que você tá fazendo? Tudo pra eles era motivo que eu tava tendo relação sexual com o Antônio. Eu falei, não aguento mais isso. Aí eu falei assim pra ele assim, eu vou embora. Peguei minhas coisas. Nessa época eu estudava já no Três Fronteiras, e eu falei pra Ju, falei, Ju, preciso de você. Você vai pegar a minha mochila, porque eu tenho que passar na frente do colégio da minha mãe. E ela vai me ver. A Ju tava te ajudando na fuga. A minha mãe trabalhava no Colégio Batista aqui no Porto Meira. Então eu tinha que passar ali, porque ela tinha que me ver. Falei assim, eu vou levar minha mochila pra passar perto da casa da minha mãe e eu vou deixar ela com você, não vou levar minha mochila. Mas você vai fazer o quê? Eu tô indo embora, vou fugir com o Antônio. Você tá louca? Ela falou, você tá... Falei, não, eu não quero mais ficar.
Eu lembro que eu passei, minha mãe olhou pra mim, eu dei um tchauzinho pra minha mãe. Você vê, adolescente, né? E 14 anos. 14 anos, achando que era dona do nariz. E fui, daí a Ju já tava me esperando lá em cima da rua, esqueci o nome agora. Falei, Ju, vou deixar minha mochila com você. Tô indo embora. Tô fugindo com o Antônio. Aí pegamos e fomos, né? Daí dormimos fora. Olha só, gente. Não sabia nem onde ia ficar. Dormimos na rua. De madrugada, um frio, né? E daí ele ligou pro irmão dele, o irmão dele veio buscar a gente. Daí eu falei pra ele, ó, agora eu sou sua mulher, porque meu pai não vai aceitar. Daí ele deu uma risada, fleumático, como ele é fleumático, deu uma risadinha. E daí fomos pra casa dos pais dele, né? Ali ele construiu algo atrás pra gente morar. E eu lembro que eu fui falar com o meu pai, quando eu tinha 14 anos de idade. Fui falar pro meu pai, fui lá buscar as minhas roupas, né, que eu não tinha levado nada, só a roupa do corpo mesmo. E eu falei, pai, eu vou morar com o Antônio. Eu lembro que o meu pai, ele pegou assim, a mão dele empurrou meu peito. E falou assim, eu não te perdoo. E ele me lançou uma palavra de maldição, ali. E ali me baqueou muito. E aquela maldição, a minha vida virou mais ainda. Eu não tinha ciúme do Antônio, né? A gente namorava, se dava muito bem. E quando eu saí ali a minha vida começou a virar um inferno, né? E eu lembro que daí, aonde que eu comecei a entrar em depressão. Eu comecei a me achar feia. Eu não tinha mais amor próprio. E eu comecei a ter o sentimento de tirar a minha vida. Com 15 anos de idade, engravidei, né? Do meu primeiro filho, engravidei. E com 16 anos, eu comecei a me esfaquear, né? A passar faca no meu corpo. Já não queria mais viver. Eu lembro que na rua, passava o ônibus, uma voz falava assim, agora, se joga agora. Lembro que eu ia, algo parece que me levava. Algo, quando me levava para me jogar, eu lembro que uma mão me empurrava para mim não me jogar. Eu lembro que uma vez também eu estava com a minha mãe. Eu não vi mais minha mãe. Eu só vi eu e o ônibus. E o ônibus estava vindo. E eu fui. Algo assim, não tem como explicar, sabe? É o sentimento de quando a pessoa que ela quer tirar a vida, sabe? E eu lembro que eu fui, eu só vi o ônibus e eu fui. Eu lembro que eu só vi a minha mãe agarrando na minha blusa assim e me puxar para trás, sabe? E eu pesava 44 quilos. Eu tava muito magra, sabe? Me achava feia. Um espírito de loucura terrível. Um espírito de loucura muito grande. Eu lembro que o Antônio, ele estudava à noite. Eu ia no colégio, porque eu achava que ele estava me traindo. Então, assim... Porque você, por conta desses complexos, pastora Regina... De inferioridade. Você começou a se sentir feia e tudo, ficou em depressão. Aí você começou a ficar com um ciúme absurdo dele? Sim. Um ciúme doentio? Doentio. Sabe? Uma coisa assim que eu nunca tinha sentido. Comecei a ir pra esse lado, sabe? Um ciúme, sabe? Terrível. Sabe? E eu falo assim que a mulher que ela vai pra esse lado, ela não tem mais um amor próprio. Ela perde o amor por ela, sabe? Ela coloca o homem lá no pedestal, sabe? Uhum. Então era isso que eu estava vivendo. E eu lembro que ele estudava à noite. E eu lembro que eu ia à noite, olha só, né? eu ia lá no colégio, no portão, tinha uma frestinha. Uhum. Olha só que coragem, né? Sair da minha casa no frio pra ir lá sondar o que o meu marido tava fazendo na escola. Uhum. E ele sempre foi muito estudioso, o Antônio. E eu lembro que numa frestinha ali eu olhava ele, vigiava ele, o que ele tava fazendo. E quando tava na hora dele vir embora, aí ele chegava em casa. Você ficava o tempo todo ali olhando? O tempo todo olhando. Uhum. O que ele ia fazer, tudo. Aí quando ele chegava em casa, eu contava tudo, falava assim, você fez isso, isso. E ele ficava assim, me olhando, como é que você sabe? Você é uma mulher louca, rapaz. Aham. Aí eu comecei cada dia mais ficar pior, sabe? E eu lembro uma vez que eu tava em casa
Qual que foi as coisas assim mais doidas assim que o diabo falou na tua mente assim de ciúme do Antônio assim que hoje você lembra, você fala assim, que loucura Que assim. loucura, exatamente, né? Vou voltar a falar aqui. Eu tô contando a minha experiência, meu testemunho, né? Nós vamos chegar já no algo para finalizar. Mas o que eu tô contando aqui, irmãos, é algo que já passou. Sim. Né? Claro. E eu falo assim, hoje, onde o Senhor me colocou hoje, eu falo assim, meu Deus, né? Uma loucura que eu fiz, eu lembro que eu não gostava que ele saía, né? Uhum. Eu queria que ele ficasse 24 horas comigo, porque a mulher é muito ciumenta, ela quer que o marido vive pra ela, sabe? E eu queria que ele ficasse ali comigo. Ele não podia trabalhar, não podia jogar bola, não podia fazer nada. Ele tinha que ficar comigo, né? Um absurdo. E eu lembro uma vez que ele falou assim, olha, eu vou jogar bola. Eu falei, olha, se você passar da meia-noite, eu te mato. Então, pastor, eu tinha um ódio tão terrível, era uma coisa tão terrível, que tudo pra mim eu queria matar, sabe? Era como se eu tivesse sede de sangue. Eu falo assim, né, que mais assim, porque mais os traumas que eu estava vivendo, os cadeados que estavam ali, sabe, na minha alma. E o diabo pedia sangue pra mim. Vou contar algo aqui muito forte. Nesse período de depressão que eu estava, escuta bem isso aqui. Nesse período de depressão que eu estava, conhecedora da palavra, o demônio falou bem assim na minha mente, faz um pacto comigo. Faz um pacto comigo. Cadê teu Deus? Você tá aí jogada, você não tem ninguém. Faz um pacto comigo. Eu vou te dar riqueza. Você vai ser rica. Era assim, quando eu saía na rua, homens de carro, parava e falava assim, uma noite com você. Você é princesa, você é linda. O que o meu marido não falava, o diabo usava homens da rua para falar. Porque daí eu comecei já a usar umas roupas assim, terríveis, sabe? Roupas curtas. Curta, sabe? Porque a mulher que ela não tem um amor próprio, ela quer mostrar o corpo. Mas na verdade ela tá falando algo. Ela tá carente. Toda mulher. Ela quer receber elogios. Ela quer receber elogio, então ela acha que mostrando o corpo, né? E na verdade não é. É uma dor que está muito escondida ali, sabe? E ele falou pra mim assim, faz um pacto comigo. Vai no centro de Macumba tal, no lugar tal. E na hora eu falei, verdade. Deus esqueceu de mim. Olha que forte. Olha que forte quando Deus faz. Quando Satanás, ele sabe que você é uma dinamite na mão de Deus. Ele vai fazer de tudo para arrastar você pro ambiente dele. E eu lembro que ele começou a dizer para mim assim, faz um pacto comigo e faz um pacto de sangue. Porque eu vou dar tudo o que você quer. Na hora eu falei assim, verdade. Comecei a concordar com aquele pensamento. Mas Deus assim, ele foi tão maravilhoso, porque ele é maravilhoso. Na hora ele fez eu me lembrar das minhas orações de 9 anos de idade. De quando eu fui batizada com 9 anos de idade. E ele fez eu me lembrar das experiências que eu vi de criança, né? De como os demônios atuavam na vida das pessoas. E na hora minha consciência veio e eu falei para mim mesmo, eu não posso agir assim porque eu sei que o meu Deus é poderoso. E eu falei alto, eu falei assim, não vou fazer pacto com você. Porque eu posso estar assim. E era uma voz muito clara que falava na tua mente? Muito clara, muito clara. E eu falei bem assim, eu não vou fazer pacto com você não, porque eu estou assim, porque eu quero estar. Mas eu sei que um dia o meu Deus vai me resgatar. E eu lembro que eu tava nesse dilema, sabe? Nesse sentimento de rejeição, de abandono, de culpa, de muitas coisas. E como que você conseguia ser mãe? Porque você, com 15 anos, você engravidou do Gabriel. Era muito tribuloso. Porque eu vivia pro Antônio. A tua vida era Antônio, não queria saber nem de criança. Não, de criança. Porque assim, quando a mulher ela tá com um ciúme abusivo, ela só vive pro marido. Sabe? Ela quer o marido. Entende? Então, o Deus dela é o marido. Olha que... E eu era agressiva com o Gabriel. Ó, repetição de história.
Eu comecei a ser agressiva com o Gabriel, né? Também bati na cara do Gabriel. Entende? Então eu comecei a repetir história que os meus pais repetiram comigo. Sabe? Então isso foi até os 5 anos de idade do Gabriel. A minha história, sabe? De revolta, de querer tirar minha vida, sabe? Esse ciúme excessivo, né? Isso. E eu lembro que uma vez o Antônio, voltando aqui, o Antônio foi jogar bola e ele chegou de noite, né? E eu fiquei muito braba eu fiquei. Ele não era crente. E eu lembro que daí eu me transformei, porque eu ficava endemoniada dentro de casa. O demônio me pegava dentro de casa. E eu lembro que quando eu fiquei endemoniada dentro de casa, eu comecei a falar, o espírito de pombagira. Hoje eu entendo, o espírito de pombagira me tomou naquela hora. Hoje eu entendo. E eu comecei a falar com ele, insinuar como uma pombagira. Sabe quando a pombagira me tomou? Eu comecei a falar coisas ali que hoje, uma vez a gente conversando, né? O Antônio, a gente conversando e falando, como que foi, a libertação foi algo muito tremendo, né? E eu comecei o espírito maligno me tomou, que eu agarrei ele. Teve relação? Não. Tá. Eu agarrei ele, peguei ele aqui com meus braços, e o Antônio é um homem muito forte, né? Ele sabia brigar, ele fez aula de luta. E eu lembro que eu subi em cima dele, peguei nos braços dele assim, e falei assim pra ele assim, você não pode comigo. Você não pode comigo. A entidade que estava sobre A entidade que desceu sobre mim. Eu falei assim, você não pode comigo. Só que ele não tinha entendido que ali eu tava com o espírito maligno. Isso. Aí ele tentou, porque ele é um homem muito forte, né? Tentou reagir e não conseguiu. Não conseguiu. E ele parou assim, ficou me olhando, e eu comecei a dar o espírito maligno no meu corpo, né? Começava a dar gargalhada. Hoje eu consigo me lembrar. E eu lembro que contaram também, né? Ele também compartilhou com você, né? E eu lembro que ele falou assim que ele não conseguia sair. Aí eu lembro que daí ele falou assim pra mim assim, lê a Bíblia, ele falou pra mim. E me deu a Bíblia, só que eu tava possessa. E eu lembro, pastora, que... Mas ele não era crente, não nada, era católico. Sim, tal. mas é assim, por mais que ele era católico, os pais dele sentiam uma... Como é que... Era um temente. Era um temente. E daí na hora veio na mente dele pra... Acho que ele viu que o negócio era espiritual. O negócio era espiritual. Pegou a Bíblia, né? Pegou a Bíblia e falou assim, lê a Bíblia. Ele tava com o Gabrielzinho no colo. Falei, que mané Bíblia? E peguei e chutei a Bíblia assim. Bom, sabe? E daí ele me olhou assim com cara de assustado, e eu lembro que ele me levou até a porta da casa. E ele falou bem assim, você vê, né? Ele não era crente, mas Deus já tinha algo na vida desse homem. E ele falou bem assim, ele me levou, eu lembro que ele me levou na porta de casa, e ele falou bem assim, eu quero que você saia. E o espírito maligno falou na minha boca, se ela sair, ela não volta mais. Não sei o que ia acontecer comigo. Ele falou bem assim, eu não quero que ela saia, eu quero que tá dentro dela saia agora. Pastora do céu, eu caí no chão. Eu caí no chão e eu olhei assim pra ele, eu falei assim, amor, eu não sinto minhas pernas. Eu não sabia o que estava acontecendo. Falei, amor, eu não sinto minhas pernas. Ele me catou no colo, me levou lá na cama, e eu não sabia o que estava acontecendo, eu sentia muita dor nas pernas. E meu teto da minha casa começou pá, 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 pá. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu falei, vamos orar. Eu, né, tinha tomado a minha consciência. E eu lembro que ele catou minha mão e a gente começou a orar. Como eu vim, né, de uma base evangélica, tinha uma base evangélica, uma base cristã. Começamos a orar. Menina do céu. Parece que os espíritos malignos, acho que foi tudo lá na frente da minha casa, sabe? Então ali eu comecei a ver que eu precisava de uma libertação. Que o negócio estava feio já. E eu lembro que a minha mãe... Não, antes de acontecer a libertação, eu lembro que uma vez ele falou pra mim que ia na escola. Nós estávamos estudando junto à noite. Ele falou assim, amor, eu vou pra casa. Que o zíper do meu short se arrebentou, eu vou pra casa trocar. Falei, tá bom.
leva meu material. E ele tinha uma mochila, porque ele gostava muito de estudar. Menina, mochila pesada, era cheia de livro. Eu falei, tá bom, eu te espero lá na escola. Foi dando a primeira aula, foi dando a segunda aula, foi dando a terceira aula. Cadê esse homem? Eu falei, fila da mãe. Fez eu trazer a mochila e o ódio já veio. E a mente já foi longe. Onde esse homem tá? Com quem que ele tá? Ixi, tá na zona. Eram os pensamentos que vinham. Tá te traindo, tá na zona. Era isso, só isso. Quando deu recreio, eu cheguei lá e falei assim pro guardinha, deixa eu ir embora. Não, eu vou embora. Quem é você pra me impedir? Pode sair daí, abre esse portão, quero ir embora. Era desse jeito. E peguei e fui embora. Fui pra casa, eu falei, meu Deus. E fui pra casa pensando, né, o que aconteceu com ele, porque ele não voltou. Então, cheguei em casa, não tava. E eu lembro que já tinha feito janta, eu sempre fui muito limpinha, sabe? Gosto das coisas muito organizadas. Tava as comidas tudo pronta. E eu lembro que eu entrei no meu quarto. São as cenas fortes que a gente vai lembrando, que é pra falar aqui, né, o que mais marcou. E eu lembro que eu olhei pro teto do meu quarto, era como se tivesse uma cobra. Isso só vai entender quem é muito espiritual, sabe? Fazia assim, ó, rastejava igual uma cobra mesmo, sabe? Certo. E eu olhei e chamei minha sogra. Eu falei, dona Matilde, tem alguma coisa no meu telhado, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. E ela veio e ela se arrepiou tudo. Ela é católica, né? Daí ela falou assim, isso aqui é algo espiritual. E ela veio e falou comigo ali, fez uma reza lá, né? E foi pra casa e eu fiquei ali. Como assim fez uma reza? Ela era o quê? Católica. Ah, tá, entendi. Entendeu? E daí ela foi pra casa e eu fiquei ali pensando. De repente, deu 10 minutos. O Antônio chegou. E o Antônio bateu na porta. Bem. O Antônio não era de fazer isso. E eu falei, você tá achando que você tá na casa da sogra? Bate nessa porta direito. Porque eu tinha meu masculino muito alto. Entendeu? Eu queria ser o macho da relação. Entende? E eu lembro que daí ele bateu forte e eu peguei a faca. Era só assim. O inimigo falou, mata ele. Hoje você vai matar ele. E eu lembro que a gente tinha uma faca bem grande, eu coloquei a faca em cima da mesa. E eu falei assim, hoje eu vou matar ele. Porque a gente brigava muito, né? E eu lembro que daí ele vomitou. Quando ele vomitou, o vômito entrou pra debaixo da porta. Eu falei, meu Deus, o homem tá passando mal. E eu sempre falava pra ele assim, o dia que você chegar bêbado em casa, ó, as palavras têm poder, gente. O dia que você chegar bêbado em casa, eu vou te dar uma surra. Mais uma surra. Vocês se agrediam muito, Regina? Se agredia. Só que era eu, né? Sempre era eu que pulava em cima dele. Ele é fleumático, pastor. Gente, fleumático, né? Pra tirar do sério. E eu lembro que quando eu abri a porta, que eu vi ele daquele jeito, bêbado. Eu falei, meu Deus do céu. Eu fiquei assim, desesperada, sabe? E eu lembro que daí ele catou aqui, ó, em mim. Ele nunca era de agredir. Não. E ele não me largava, ele só catou aqui, ó. E eu falava, me solta, por que você fez isso? Por que você bebeu? Mas ele tava transpassado de bêbado. E ele aqui, ó, agarrava aqui e me olhava com o olho dele vermelhava tudo quando me olhava. E eu lembro que o pai dele veio, sabe? O pai dele falou assim, e o pai dele assim, sabe aquele homem assim com princípio, sabe? Ele falou assim, larga ela agora. Eu não aceito filho meu nenhum bate em mulher. Eu me lembro dessas palavras do seu Zé. Ele me largou e eu lembro que eu corri pro portão da casa da minha mãe, a gente morava na mesma rua, e eu gritei e falei assim, mãe, eu não aguento mais, mãe, viver essa vida. E a minha mãe veio, daí viu o Antônio naquela situação, passou daí no outro dia. Daí no outro dia, ele foi trabalhar, eu fiquei em casa, e a minha mãe falou assim, hoje tem culto de libertação. Pastor Jamerson, um homem muito usado na mão de Deus. Vamos. Ah, mãe, não quero ir. Falou, vamos. Do Jardim das Flores? Do Jardim das Flores. Vamos. Falou pra mim, né? Eu falei, tá bom, mãe. Que horas que começa o culto? Às 19 horas. Eu falei, tá bom, vou. Aí eu lembro que o Antônio chegou do serviço e quis agarrar minhas pernas, né? Daí eu falei bem assim, não. Tava bêbado? Não. Ah, tá. Ele bebeu só uma vez só. Que daí ele ficou bêbado mesmo. Só dessa vez. Ele veio e abraçou minhas pernas. Eu falei assim,
tira as mãos de cima da minha perna, porque eu não abraço o pinguço. Aí começou aquela agressão de palavras, sabe? Porque tudo tinha que ser do meu jeito. Se não fosse do meu jeito, né, era briga. E daí eu falei pra ele assim, hoje, você não saiu ontem, você não foi farrear, então hoje eu vou farrear. Eu ia na igreja. Só que ele não sabia que você ia na igreja, né? Não. Daí ele falou, onde você vai? Não te interessa. Eram essas palavras. Já tinha perdido o respeito, né? Quando você perde o respeito numa relação, sabe? Acabou tudo. E daí eu lembro que a minha mãe chegou e falou, vamos rir. Falei, vamos. Daí ela falou assim pro Antônio, ela vai pra igreja. Deu, ai mãe, não era pra falar. Olha que bobeira, né? Coisa infantil. Eu lembro que eu fui na igreja com a mãe. E eu lembro que a mãe sentou na primeira fila. Eu fui lá pra galeria, pastora. Sentei perto da minha prima Sandra tava. Conversamos o culto inteiro. Nem prestou atenção no culto? Nada. Não prestei atenção em nada. Eu lembro que eu era muito magrinha. Eu lembro que eu tava com uma saia com florzinha assim, pra cima do joelho. Eu tava com uma blusa azul. Eu lembro dessa roupa até hoje. Tá. E daí, terminou a mensagem. Eu falei pra Sandra, eu vou embora. Falar pra minha mãe que eu vou embora. Era bem na hora que ia começar a oração da libertação. E eu desci e vim pra falar com a mãe. E o pastor tava falando, você aí que tá oprimido, eu quero orar pela tua vida. Deus tá dizendo pra mim aqui que tem uma pessoa aqui que está oprimida por demônios. Isso eu consegui ouvir. E eu indo no corredor falar pra mãe que eu ia embora. Eu falei, mãe, eu tô indo pra casa. Daí a mãe, não, Rê, não vai pra casa. Vai receber oração. Eu falei, que mané receber oração, mãe? Conversou o culto inteiro? Conversei o culto inteiro, vai vendo. E a mãe, vai, Rê, vai. Eu falei, eu não vou, mãe. Daí a minha mãe falou assim, vai, Rê, vai pra frente, falou pra mim. Eu falei, tá bom, mãe, pra fazer seus gostos eu vou. Eu lembro, pastora, que quando eu fui pra frente, o diabo não entrou comigo. Mas quando eu fui pra frente, como eu sempre tive visão no mundo espiritual, quando eu fui pra frente eu vi, sabe aquele, cara, como é que eu posso explicar? Aqueles filmes assim que aparecem aqueles espíritos assim, bum. Eu vi quando ele fez bem assim na porta da igreja. Ele se apresentou na porta da igreja. Eu vi. Eu comecei, e ele veio vindo como, sabe aqueles desenhos daqui? Do Taz. Que vem assim? Ele veio. Igual um redemoinho. Esse barulho. Nunca vou me esquecer. E veio vindo. E eu comecei, conforme ele veio vindo, eu comecei já a querer dar gargalhada. Antes dele se manifestar. Olha que forte. Ele foi vindo e entrou. Eu lembro ainda quando ele entrou e meu corpo foi pra frente. Aí a minha mãe me conta que foram eu era magrinha, pastora, foi mais de 5 homens pra me segurar. E eu lembro que era uma força sobrenatural. Eu lembro só que quando ele entrou, ele ergueu a minha mão e eu já fui pra dar na boca do pastor. Gente, isso é coisa assim que acontece. Você que não acredita, tá falando aqui uma pessoa que viveu isso. E por isso que os cultos tem que ser com muita unção de Deus. E tinha muita unção de Deus naqueles cultos. E eu lembro que veio um monte de irmãos. Assim, o que peca, né? Que faltava ali as mulheres pra me segurar. Porque eu fiquei quase pelada. É que antigamente era diferente, né? Era diferente, E a minha mãe falou assim, meu Deus, Regina, você ficou pelada. A mãe veio com um pano. Ela conseguiu, mas a mãe falou assim, Rê, você ficou uma serpente. Olha. Você se É a serpente que você viu no teto da sua casa. Olha que forte. Você ficou uma serpente. Os irmãos não conseguiam te segurar. Aí eu lembro, pastora, quando a minha consciência começou a voltar, eu lembro que os meus braços estavam virados. Olha que forte isso. Por isso que quando um demônio se manifesta, tem que haver um comando só. Não pode haver muitas vozes, pastora, porque isso confunde, tá? O demônio, ele confunde. E eu lembro e o interessante é gritar no ouvido. Por que gritar no ouvido? Eu lembro que quando minha consciência começou a voltar,
Eu escutava a voz do pastor Jamerson falando dentro do meu ouvido. A boca dele estava aqui, ó. Você escuta muito de longe, pastora. Muito de longe. Quando o demônio começa a perder as forças, começa a sair. E eu lembro que eu escutava assim, em nome de Jesus. Mas muito longe. É como se a voz, pastora, estava muito longe. Mas ele estava aqui, ó, no meu ouvido. E conforme ele gritava, a voz dele ia entrando dentro do meu ouvido. Foi entrando. E eu lembro quando eu soltei um grito. Quando gritou, é como se o demônio saísse da minha boca. E eu lembro que me deu uma vergonha muito grande. Quando a pessoa, querido, se manifesta, eu vou falar por experiência minha, a gente fica com muita vergonha, pastora. Uhum. A gente quer se enfiar dentro de um buraco. Uhum. Porque a minha pergunta era, por que isso aconteceu comigo? Por que isso aconteceu comigo? Eu me manifestei. Sabe, eu comecei assim a ficar com uma vergonha, mas com uma vergonha tão grande. Eu lembro que daí a minha mãe sentou e a minha mãe, ela ficou tão feliz, tão empolgada, que ela catou minha cabeça assim, ela falava assim, glória a Deus, aleluia. E eu lembro que tinha umas pessoas atrás de mim. Olha, na mente dela você estava liberta já. Escuta isso. Escuta aí, ó. Vocês, isso aqui é muito forte. Pra vocês vigiar. Tinha umas pessoas atrás de mim. E eu acho que a menina ficou com ciúme, porque o marido dela estava do lado dela. Eu fiquei quase pelada, pastora. Ela falou assim, uma baixinha dessa, nojenta. Um homem não conseguiu segurar essa imundícia, pastora. Eu escutei. Na hora eu escutei. Eu falei, desgraçada. Na hora. Falei, aí o demônio já quis entrar de novo. Escuta. Né? Falei, desgraçada. Na hora minha mão fez isso aqui. E eu vi quando ele veio, parou aqui, ó. Parou do meu lado. A entidade parou aqui. E eu comecei a ficar com medo. Por quê? O sentimento de quê? De ódio. Porque quando ela falou, veio ódio. Veio ódio. Por quê? O demônio saiu, mas ainda não estava liberta. Porque a libertação, ela é um processo de cura. Né? E eu lembro que ele parou aqui e eu, na minha consciência, eu falava assim, Deus, eu não quero ficar endemoniada, me ajuda. E eu lembro que veio um irmão, desceu, e lembrando, com 9 anos de idade eu fui batizada com o Espírito Santo, eu fui selada com o Espírito Santo com 9 anos de idade. O ódio, a ira, é uma porta. É uma porta, é uma brecha. Né? Percebe que na hora ali, foi irado, manifestou o demônio, mas é isso que as pessoas precisam entender. Que a libertação não está nessa questão de você orar e mandar o demônio embora. Não. Mas tem que olhar para a raiz. Raiz de amargura. E o ódio, a ira, é um portal, é uma porta para ele entrar e escravizar. Então, olha o que você contou. O pastor ficou ali horas orando por você, você ficou igual uma serpente dentro da igreja, para lá e para cá. Isso. Né? Mas quando você senta, a mulher faz comentário atrás, vem o ódio de novo. Gatilho. Quando vem o ódio de novo, aí vem a entidade e você vê quando ela senta do teu lado. Exatamente. Entende? Então isso aqui é muito forte, o que você está dizendo aqui. Isso. Que nem a pastora estava falando, né? São gatilhos, a gente chama de raiz de amargura, ódio, ressentimento. Se você não passar por um processo de libertação, de querer mesmo a libertação, essas raízes elas vão ficar ali. Sabe? Então, assim, quando ela fala aquilo, me dá uma raiva muito grande. O demônio já tinha saído, mas ainda o sentimento estava na alma. Sabe? Aí, pastora, o irmão desceu, pegou na minha mão, ele me conhecia, e falou assim, Regina, clama o sangue de Jesus. Eu clamei com tanta força, pastora, porque eu vi de novo, e eu não queria. Eu falei para Jesus, Jesus, eu não quero. Me ajuda, Jesus. Jesus é tão amoroso, gente. Ele é tão amoroso. E eu lembro que ele pegou na minha mão e falou assim, Regina, clama o sangue de Jesus. E eu comecei a clamar. Eu clamei com tanta fé. Com tanta fé. Você que não acredita que uma pessoa, que na hora que o demônio sai, e ela começa a clamar o sangue de Jesus, você que não acredita que ela pode ser batizada ou renovada, tá aqui uma pessoa que foi. Quando eu comecei a clamar, pastora, com tanto fervor, naquele dia o Senhor me selou. Eu comecei a falar em mistério com Deus. E daí o culto acabou e eu senti uma alegria que há muito tempo eu não sentia. Há muito tempo.
E eu fui para casa refletindo o que tinha acontecido comigo. E eu lembro que daí eu fui pra mãe, e o Tonho chegou na casa da mãe, e eu falei assim, você não sabe o que aconteceu comigo. Dele, o que aconteceu? Antônio, eu caí endemoniada. Eu não quero mais sentir isso. Eu vou voltar para Jesus. Falei assim, né? Eu falei, nunca mais eu quero sentir isso. E ali, pastora, eu comecei a ir para a igreja. Comecei a ir para a igreja. Falei, não, eu quero uma mudança na minha vida. E eu nunca, assim, por mais que o Antônio não era crente, eu nunca fui aquela esposa de falar, não, você tem que ir na igreja comigo. Nunca fui, porque eu sempre respeitei. Sempre respeitei a crença dele, sabe? Falei, a hora que ele for, ele vai ir. E eu comecei a ir, ele começou a ir comigo. E ele começou a ir comigo, né? E eu falando com Deus, Senhor, eu quero uma mudança, E eu lembro que ele também aceitou Jesus. Ele começou a seguir comigo, né? Começou a ir comigo, a gente começou a ir para a igreja, né? Fomos acolhidos na igreja. E ali começou um processo de libertação na minha vida, sabe? Foi fácil, pastora Regina? Não foi fácil. Porque assim, falando aqui no âmbito espiritual, quando o adversário ele percebe que ele vai perder você, ele começa a usar pessoas de perto para te machucar. Isso aconteceu comigo, de dentro da igreja, sabe? Pessoas assim, levantando calúnias, fofoca de coisas assim que eu falava assim, meu Deus. É porque você foi demorando para se abster da velha Regina. Isso. Então você ainda ia com roupa meio colada, essas coisas. É até importante a gente falar sobre isso, né? Porque eu sei que é difícil, irmãos, mas às vezes a gente tem que se esforçar para fazer uma coisa que Jesus fez, que é se colocar no lugar do outro. Exatamente. Então, a pastora Regina, quando ela volta ali para Jesus, né? É lógico, ela não vai voltar, né, toda comportada. Ela voltou ainda como ela era uma mulher assim, ela tinha um corpo bem todo delineado, então ela ia com roupa colada, isso. E naquela época a igreja era extremamente rígida e as pessoas não conseguiam entender que essa mudança não acontece da noite pro dia, onde começavam as perseguições de novo. Principalmente das mulheres, né? E vou falar um aqui muito forte, não tenho medo de falar não, já que é pra falar dentro da igreja. Eu lembro que eu tinha um vestido de crochê preto. Vestidinho. Que desenhava meu corpo, né? E uma vez eu passei e dentro da igreja, irmãos dentro da igreja, mexeu comigo. Dentro da igreja. Passaram a desejar, né? Dentro da igreja. Aí entra a questão da incitação também, né? Exatamente. É lógico, né? Igual ela falou, tinha um histórico muito forte de espírito de sensualidade. Então, se tiver pessoas aprisionadas também nesse espírito dentro da igreja, se escondendo por trás de uma Bíblia, é automático. E esses espíritos se comunicam. É muito forte isso. Quem é aprisionado por esse espírito, que você sabe do que eu tô falando, se tiver alguém dentro da igreja, irmãos, os olhares já faz assim, ó, já se comunica. É automático. Exatamente. Né? Porque algo é extremamente diabólico, porque por trás desse espírito existe um encantamento muito grande, né, pastora Regina? Exatamente, um encantamento. E daí você era assediada dentro da igreja, você estava voltando para a igreja, você era assediada dentro da igreja. Dentro da igreja. E assim, e daí começou a minha libertação, sabe? Eu comecei a me aprofundar mais, buscar mais, até o ponto que Deus falou bem assim para mim, agora você vai renunciar às suas roupas. E o Senhor falou assim pra mim, assim, eu lembro quando eu tava sentada, eu tava assistindo um DVD de uma pregação dos Gideões. E Deus estava usando muito poderosamente aquele homem, na área da cura. E eu comecei a assistir, comecei a chorar muito. E eu falei, Deus, usa a minha vida dessa forma. Usa a vida do meu esposo dessa forma. Eu quero ser usada dessa forma. E naquele dia, o Espírito Santo, pastor, ele me encheu tanto que eu comecei a chorar. Eu morava na casa da minha sogra, no terreno, uma casa separada, né? E eu, irmãos, eu vou falar algo aqui pra vocês. Eu não gostava do manto, tá? Quando uma irmã falava em mistério, eu dentro da igreja, mas no processo de libertação. Quando uma irmã entrava no manto e começava marchar, eu ia lá, olha só. Por isso que eu te falo, a libertação, ela é um processo. Agarrava na cintura dela
e falava assim no ouvido dela: para de marchar agora, sua desgraçada. Olha que forte. Eu não gosto que você marche. E eu lembro que eu falava desse jeito, sabe? Vou falar algo aqui pra vocês. O diabo não quer que você marche dentro da igreja. Algo que incomoda o diabo, pastora. Isso aqui é forte, Brasil. Então, o que te incomodava era justamente que você estava ainda influenciado por aquele espírito. Gente, quando você via poder de Deus, você queria pegar essas pessoas, queria matar. Queria. Vou falar algo aqui muito forte. Quando o poder de Deus começava, pastora, o marchar. Eu lembro que eu sentava, me dava uma raiva. Eu falava: pra que esse povo fica gritando? Deus não é surdo. Pra que esse povo fica marchando? Eu levantava, o diabo fazia eu sair do meu lugar. Olha que coisa. E eu agarrava na cintura das pessoas. E eu falava: para de marchar, sua desgraçada. Para. E o diabo não se manifestava, tá? Tava em mim, mas não se manifestava. Eita, isso aí é forte, hein? E eu lembro que a mulher... Aí que a mulher marchava. Aí que ela marchava. E eu falava... E dentro falava: mas que raiva! Olha, pastora... Você tinha um ódio. Um ódio. E eu quero dizer algo aqui pra vocês. Vocês que se incomodam com as pessoas que são cheias do Espírito Santo de Deus. É espírito maligno, tá? É espírito maligno. E eu lembro que Deus, ele se manifestou de uma maneira tão poderosa na vida do Antônio. O Antônio foi muito cheio do poder de Deus, mais rápido que eu. E o Antônio foi do manto, gente. Ele é do manto, né? E eu lembro, pastora, que quando Deus pegava ele também marchava e bem. E eu lembro uma vez que eu agarrei no paletó dele e puxei. Para, Antônio, que vergonha. Eu falava assim, né? Eu tenho vergonha de você ficar marchando, ficar... Só que, tipo assim, ele tava tão cheio, pastora, que ele não... Nem dava bola. Nem dava bola. E eu puxava no paletó dele. Falava: para, que vergonha, tá todo mundo olhando. Então era uma coisa que me incomodava. E quando eu comecei o processo da libertação, que Deus começou a me selar novamente, o que aconteceu comigo? Eu lembro que nesse dia que eu estava assistindo esse DVD, eu fui tomada de uma presença do Espírito Santo. Que eu comecei a chorar. Chorar, mas não era chorinho baixinho. Pastor, era um choro escandaloso. Eu queria tampar. Eu fazia assim, para tampar, para não sair. E eu não conseguia. Era um choro assim da alma. Eu acho que eu tinha certeza que Deus estava me transformando, sabe? E eu lembro que eu fui na casa da vizinha. E eu cheguei lá e eu falei assim: Sirlei, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu não paro de chorar. E eu tô falando uma língua estranha que não é essa que eu sou acostumada a falar. Que Deus estava mudando. Sabe como que era? Era desse jeito. Mas era muito escandaloso, sabe? Daí ela falou assim: minha filha, eu já sei o que está acontecendo com você. Jesus está te renovando. Jesus está te renovando. E eu falei: meu Deus do céu. Daí eu fui para casa. E ali eu comecei a passar o processo de transformação. Só que daí começou o processo da onde eu morava, né? Que daí, assim, já não me incomodava mais o que as pessoas faziam. Sabe? Assim, eu já não tinha mais raiva das pessoas. Eu comecei a orar para as pessoas, sabe? E eu comecei a sentir amor pelas pessoas. Então, assim, daí aí começou o Senhor falar para mim assim: agora você vai passar por um processo. Eu passei todos os processos, sabe? De lixamento de Deus mesmo. O Senhor falou: agora você vai passar por um processo que as pessoas vão te afrontar. E você vai ficar calada. Porque você vai vencer calada. E foi assim a minha mudança, sabe, pastora? Que Deus começou a me transformar literalmente. E Deus começa a te moldar em todo esse processo, pastora. E não foi fácil. Você deve ter sofrido muitos embates, né? Sim. Muitas perseguições lá no passado. Bastante. Né? Até por conta dessas questões, das pessoas terem essa dificuldade de entender toda essa libertação. Mas você se sentiu liberta quando, assim, você conseguiu liberar o perdão para os seus pais? Sim. Conta para nós um pouco essa questão. Eu tinha também como é que eu posso? Um ressentimento muito grande também pela família do Antônio, né? Porque por mais que eu ser evangélica, né, crente,
E ele ser de uma família católica, eu não fui bem aceita, né? Isso é nítido, não fui bem aceita. Então, assim, eu era muito revoltada. Então, a gente também tinha peleia ali dentro, né? Muitas confusões. Então, ambos criaram bloqueios, tanto eu quanto eles. Então, tinha muito ressentimento. Certo. E eu lembro que eu escutava a rádio Sementes da Fé naquela época, 2008, 2007. 2007 foi a minha libertação. 2007. E Deus já vinha me falando assim, você precisa pedir perdão para eles. E eu falava, Deus, mas eu não fiz nada para eles, eu já tinha pedido perdão, né, várias vezes. Porque assim, por mais assim que quando Jesus transformou a minha vida, eu nunca tive dificuldade de pedir perdão para as pessoas. Às vezes eu falava no meu, assim, na minha explosão, quando eu via que eu fazia cagada, eu ia lá e pedia perdão. Então eu já tinha pedido perdão. Aí o Senhor falou assim, você vai lá e você vai pedir perdão para toda a família. Eu falei, Deus, eu não vou. Eu não vou. Eu já pedi perdão, eu não vou. E o Senhor falava dentro da minha alma, você precisa porque você está presa. Eles não vão vir. Eu queria que eles viessem até a mim. Sabe, pastora? E daí um dia eu tava escutando a Márcia pregando. E eu tava escutando assim na porta da casa. De repente Deus toma a vida da Márcia e fala bem assim, ei, moça, você precisa pedir perdão para aquela, para aquele e para aquela. Porque quando você ir pedir perdão, você vai receber uma libertação. Pastora do céu. Eu lembro que daí, sabe quando você tem que fazer seu coração... E começou uma mão, começou a me sufocar. E eu, Deus, quando eu vi, eu tava lá dentro da sala, tava todos eles. A família do Antônio é muito grande, né? E eu comecei a pedir perdão um por um. E eu lembro que uma cunhada minha levantou e falou assim, eu não vou te perdoar. Eu lembro dessa parte. E eu lembro que uma também falou assim, Regina, eu não tenho que te perdoar em nada. Você nunca fez nada pra mim. Sabe? E fui chorando. Eu falei pra Deus, Deus, eu quero ir chorando, porque eu quero liberar de todo o meu coração. Você queria sentir o quebrantamento dentro de você. Isso, né? porque eu entendi que Deus estava falando pra mim assim, que os outros pedidos de perdão foi de boca pra fora. Era isso que Deus queria dizer pra mim. E agora Deus estava falando assim, você vai tirar todo esse ressentimento que você tem deles, e você vai amar eles. Quando eu fui, pastora, fui pedir ali tudo. Quando eu saí, me lembro como se fosse hoje, preste bem atenção, o poder do perdão. Quando eu saí da casa da minha sogra, eu escutei todas as correntes que estavam presas nas minhas costas, arrebentando. Pá, pá, pá. E como se ficasse lá. Eu senti, pastora, que todo aquele peso que eu carregava saiu. Eu me senti leve. E ali começou a libertação, sabe? O perdão, a mudança de roupa. Eu comecei a mudar as minhas roupas. Foi um processo assim que eu não conseguia colocar calça sem colocar uma saia. Hoje eu coloco porque hoje eu tenho um entendimento. Mas naquela época, com o processo que Deus me levou, eu ia orar e o Espírito Santo falava assim pra mim, coloca a calça. E eu tava de shorts. Eu falava, Na época você tinha uma vida muito exposta, né? Muito exposta. E aí, pastora, eu lembro que daí o Espírito Santo falava assim, você vai colocar a calça. E eu não conseguia, mas era um momento meu, amados. Com a saia, né? Você falou calça. Eu ia colocar, tava frio, e eu tava de calça. E eu tava vivendo assim, sabe o primeiro amor? Apaixonada por Jesus. Sabe, aquele amor que hoje assim, eu falo, eu me emociono porque eu sei de onde o Senhor me tirou. E eu colocava a saia por baixo da calça mesmo. E ali eu passava horas, irmãos, eu esquecia até de comer. Sabe? Horas em oração? Horas em oração. Eu esquecia de comer, eu não tinha fome. Sabe assim, foi algo assim que Deus me levou numa profundidade, sabe? Num momento tão poderoso que eu vivi com Deus, experiência assim, que eu comecei a viver com Deus, sabe? E ali eu falo assim que foi assim uns dos melhores momentos que Deus estava me levando a viver com Ele, sabe?
de ouvir a voz de Deus. Eu lembro que eu ouvi a voz de Deus uma vez, que eu falava assim para Deus, Deus, eu não quero mais morar aqui, eu quero ter a minha casa, porque já estava ficando insuportável morar ali, sabe? E eu lembro que eu estava de madrugada às 3 da manhã orando, e eu lembro quando veio um vento, pastora, e soprou, meu cabelo chegou a fazer assim, chua. E eu lembro quando a voz de Deus, eu vou imitar, mas vou fazer do meu jeito, né? A voz de Deus é como um trovão e água. E eu lembro que ele veio assim, e ele falava assim, Regina, não temas, eu estou contigo. Era isso a voz de Deus. É uma coisa assim, pra mim, era como um trovão, e aquela voz muito grossa, e quando ele terminou, falar assim, Regina, não temas, eu estou contigo. Fez assim, sabe? Eu nunca mais vou esquecer disso, sabe? E Deus assim foi me transformando. Foi me transformando. A minha casa foi transformada, sabe? E eu comecei a viver experiência sobrenatural, sabe? E Deus foi fazendo uma obra muito grande. Uma obra muito grande. Regina, com todo esse processo, tudo, né? Que é muito forte, que o perdão ele liberta, o perdão ele transforma. Né? É algo muito forte isso. Você teve que decidir perdoar. Você teve que decidir se limpar. Exatamente. E o que é muito importante falar aqui eu falo já como pastora, é que talvez você aí do outro lado está se identificando. Uma palavra que nós precisamos deixar aqui para as pessoas que estão nos assistindo, antes de entrar na fase dela, como que ela se tornou pastora e tudo, que é uma fase muito poderosa também. Uma coisa que é muito importante dizer aqui para você que está aí ligado do outro lado, é que o perdão é a chave. O perdão é a chave. Esses espíritos, essas legiões, elas encontram repouso dentro da nossa alma quando nós temos esses ressentimentos, essas raízes de amargura, esse ódio, né? Às vezes a pessoa te faz algo e você guarda aquele ressentimento. Aquilo ali é uma porta para legiões entrarem ali e escravizar a sua vida e fazer com que você tenha uma vida parecida com a da pastora Regina do passado, sabe? Esse pensamento de ódio, de ira, de raiva. Então você precisa decidir. E isso aqui você consegue muito em oração, em jejum, porque da cultura religiosa que a Regina veio, naquela época, não tinha acompanhamento, irmãos. Não, vamos aqui, tinha oração por libertação no culto, mas depois ninguém te acompanhava. E por que eu falo isso, Rê? É porque as pessoas, elas acham que elas vão ser libertas se elas forem acompanhadas por alguém. E nem sempre, irmão, você vai ter esse acompanhamento. Você pode gerar essa intimidade, tá? Em oração, em jejum, porque quando você cria essa dependência de Deus, Ele vai descer na terra. Ele vai falar com você. Ele vai entrar em cativeiros dentro da sua vida que homem nenhum entrou. Psicólogo, terapeuta, psiquiatra, seja o que for, tem coisas que ninguém consegue entrar e que o Espírito de Deus, ele vai entrar, ele vai te limpar, ele vai te liberar, porque o segredo está aí, a limpeza aqui, ó, do coração. Você precisa decidir limpar esse coração, e você só vai limpar se você perdoar a traição do teu marido. Passou. Faz parte do passado. Mas eu não consigo esquecer. Você não consegue esquecer, mas você está com ele. Se você está com ele, é porque você ama. Não, eu estou com ele só por causa dos meus filhos. Olha que Deus está falando com alguém. Não, não é porque só por causa dos seus filhos. Não, pastora, então por amor aos seus filhos, libera esse homem no mundo espiritual, libera esse perdão para começar uma nova história. Não tem como a gente começar uma nova história se nós ficarmos presos no passado. Olha o testemunho da pastora Regina. Ela decidiu limpar o seu coração. Ela decidiu buscar em Deus. Olha o que ela acabou de dizer aqui. Eram horas de oração, meu irmão. Porque esses espíritos atormentadores
são terríveis de combater. São terríveis. Você só combate. Pastor, eu sinto essa guerra. Bota um louvor na tua casa. Exatamente. Coloca um louvor na sua casa. Adore o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha o que ela disse aqui, irmãos. Que quando ela via as pessoas marchar dentro da igreja, ela sentia ódio, ela queria matar essas pessoas. Sabe por quê? É no fogo que Deus te quer. É no fogo que Deus te quer. Eu sempre falo aqui para as irmãs, tá na luta, meu irmão, tá na prova, confunde o capeta, confunde o diabo, bota o louvor lá dentro da tua casa, começa a adorar Jesus, marcha mesmo. Começa a marchar. É a opressão que você está sentindo? Senhor, ó, enquanto eu marcho aqui, ó, eu declaro que essas muralhas estão caindo por terra. Que essa opressão está caindo por terra. Ai, pastor, eu estou me sentindo, acho que estão fazendo alguma coisa contra a minha vida. Estão fazendo? Começa a marchar. Coloca o louvor e começa a adorar. Marcha lá dentro da tua casa e começa a declarar que essas correntes estão caindo por terra em o nome de Jesus, porque o nome dele é poderoso. E é sobre ele que nós estamos, é sobre a proteção dele que nós estamos. Sim. Porque não é fácil, pastora Regina. Não. Para quem veio desse mundo que você veio, é uma guerra constante. É uma guerra constante. Eu lembro que uma vez, nesses meus períodos de oração, de jejum, de leitura da palavra, né? Palavra e louvor. Eu estava numa prova tão grande, que daí a família, né, a parentela ali da onde eu morava, se levantou contra mim, né? Eu estava cansada, sabe? E eu lembro que eu estava no chão, chorando muito. E eu lembro que, olha que forte isso aqui. O diabo de novo veio bem assim para mim. Cadê teu Deus? Cadê teu Deus? Eu já limpa, pastora. Já tinha liberado o perdão. Tem pessoas que estão falando bem assim, mas eu não sinto, o perdão não é sentir, minha querida. O perdão é uma decisão, eu decido perdoar, não é sentir, tá? Nesse momento, pastora, eu vi quando chegou um anjo e falou assim, eu estou aqui sim. E olha o que o anjo falou para mim. Levanta e sai. Tem momento que tem momento que Deus vai falar para você, sai. Eu estava na minha casa, fechada. E o diabo queria me oprimir. E o anjo falou assim, sai, vai na casa de tal. E eu saí, é como se o Espírito Santo falasse assim, vai espremer a cabeça. E fui, e entrei numa casa de uma conversa saudável, de uma pessoa espiritual. Conversei, falei algo ali, oramos junto, voltei. Sabe? Então assim, em todo momento, o inimigo ele não para. Sabe, pastora? Em todo momento. É uma guerra constante. É uma guerra constante. E sempre para isso que é muito sério falar. Ele sempre vai querer colocar um espelho do seu passado. Exatamente. Por isso que é importante você buscar o perdão e buscar se libertar de um passado de prisão. Exatamente. Porque ele sempre vai colocar um espelho na sua frente. Ou vai colocar alguém que vai te fazer lembrar de um passado. Isso. Ou vai querer colocar alguém no seu caminho que vai te fazer você querer ressuscitar esse passado. Exatamente. Essa velha personalidade. Por isso que é muito importante buscar em Cristo, sabe, a cura. Eu lembro que lá no meu passado, Regina, eu tinha uma ira tão grande no meu coração por falta de proteção, nunca me senti protegida. Então, como é que eu resolvi as coisas? Se você fizesse algo pra mim, Rê, eu ia guardando aquilo, mas quando eu ia pra cima de você, eu ia com tanta violência, com tanta agressividade, que enquanto eu não via sangue, eu não parava. Era assim, lá na minha infância, né? E quando você falava de sangue, isso aqui é muito forte, espiritualmente isso aqui é muito forte, Rê. É terrível. Porque isso está aqui associado muito forte com o ódio, com a ira, né? E eu lembro que quando eu me converti, e dentro da igreja, eu decidi ser diferente. Eu decidi renunciar àquilo, mas isso era muito forte dentro da igreja. Os conflitos, os ciúmes, as invejas. E como assim, eu gostava muito, eu entreguei meu coração para Jesus, eu gostava muito de servir na igreja. E não adianta, quem é prestativo, ele se destaca. Sim. E as pessoas ficam com ciúme. Às vezes o pastor sempre conta com aquele irmão porque ele sempre está à disposição. Não é porque ele é melhor do que você.
É porque ele está à disposição, entende? E eu lembro que eu comecei a ser muito perseguida, e eu lembro assim que aquela ira quis voltar. E eu estava no monte. E eu, em vez de eu orar, eu fiquei muda, em silêncio, eu não conseguia falar, porque eu estava com uma ira muito forte. E os pensamentos? Pensamento a milhão. E eu nunca vou esquecer na minha vida. O Espírito Santo veio e soprou assim no meu ouvido e falou assim: Daniele, coloca pra fora essa ira. E eu dei um grito tão forte dentro do monte, mas tão forte, que as irmãs vieram correndo na época, e os irmãos, pra ver o que é que estava acontecendo. Mas eu tava com vontade, sabe o que, Regina? Falar assim: bando de vagabundo, endemoniado. Isso que eu tava com vontade de falar. Aquele grito, ele saiu, eu lembrei de José. Quando ele dá um grito, quando a família dele volta. Sim. Aquele grito foi libertador. Então, deixa eu te falar uma coisa. Não segura nada não. Tá? Quando você sentir aquela ira, aquela raiva, aquela vontade, esses crentes, bando de fofoqueiro, pega, vão matar. Vai pra oração, grita na presença de Deus, chora, geme. Pastora, mas tem hora esses crentes endemoniados, fala: Deus me perdoa, mas esses crentes endemoniados, coloca pra fora, meu irmão. Coloca pra fora. Porque tudo que o diabo quer é inflamar sua alma. É essa oportunidade para ele entrar e destruir a sua vida. Exatamente. Pastora, hoje você é pastora, né? E como pastora, é outro desafio. Meu Deus. Por quê? Eu falo como pastora. A obra de Deus coloca muitos espelhos na nossa frente. Todo dia. Muitos espelhos. E a gente tem que se curar cada dia, porque senão esses espelhos que aparecem na nossa frente, eles nos machucam de tal forma, ao ponto das vezes a gente falar assim: o que é que eu tô fazendo aqui? Eu não preciso disso. Exatamente. Essa é a verdade, pastora. Vamos falar como pastora agora. Sim. Tem horas que fala assim: não, eu não preciso disso, poderia estar na minha casa, com os meus filhos, eu tô aqui, com esse povo, porque é isso que o diabo vem e fala. E por isso que o pastor, ele tem que buscar a cura todos os dias. Então, hoje a gente vê assim que ser pastor hoje é um grande desafio. Cada dia que passa, as pessoas estão querendo menos cuidar de igreja. Sim. E menos ser pastores. Exatamente. Por isso que nós estamos vendo hoje muitas igrejas, os pastores desistindo, entregando as congregações, pastores nos campos também desistindo, porque não é fácil, pastora. Eu queria que você contasse hoje, como pastora, Deus, ele, por conhecer muito esse mundo espiritual, de ter muito essa experiência, hoje Deus te levou muito para o campo da libertação, né? Sim. E hoje, como que é isso? Esse ministério, Regina, você pega, você chega num lugar, você tem bastante discernimento, como é que funciona isso? Posso falar quando começou, pastor? Pode. Começou lá na Argentina, né? Eu pastoreei ali 5 anos na Argentina, só que eu não entendia, né, o mundo, o espiritual que estava acontecendo comigo, né? Eu cantava e as pessoas caíam endemoniadas, sabe? Eu cantando e os demônios se manifestando, pessoa vomitando, e eu não entendia, né? E quando eu vim pra cá, né, Deus usou a sua vida, lembra? Deus pro Brasil, né? Pro Brasil. Deus quer te usar na área da libertação. E eu falei: mas Deus, não tô entendendo. O que é isso? Aí eu comecei a entender. 3 anos aqui, depois Deus me levou no Paraguai. Só que lá no Paraguai, onde eu estou agora, é um pouquinho diferente, né? Eu falo que ali os espíritos malignos estão assim, tão aprofundado, sabe, pastora? Que ali, se você não tiver um discernimento do Espírito Santo, passa batido. Eu falei para o Senhor, Senhor, qual que é o comando daqui, né? O que comanda aqui no mundo espiritual, para mim entender qual é a guerra que eu estou entrando, né? E foram 3 coisas, que é a família, né? O tráfico e a idolatria. É o que comanda ali, sabe? E a feitiçaria, né? Tá também no topo. Então, assim, pastora, quando a gente chega no ambiente, os demônios se manifestam, mas se manifesta se materializando em bicho, sabe? Na mata, sabe? E nas pessoas a gente vê pela afeição.
Mas não é que vira, não. Na afeição, né? Eles são ocultos, né? Muito oculto, mas na afeição, sabe? Entra feiticeiro, já entrou feiticeiro lá, já participou dos cultos algumas vezes, sabe? Então é nesse âmbito que a gente Isso aqui está. é muito forte falar, pastora Rê, porque as pessoas acham que esse povo, eles não entram. Entra. Eles entram camuflados. Satanistas e etc. As uicas, eles entram sim, né? Justamente porque tem um contexto por trás disso, né? O pastor Juarez, que antecedeu você lá em Santa Fé, eu lembro que uma vez ele tinha um vaso a pastora Rosângela deixou um vaso de planta na porta da igreja, do lado externo. Olha só. E uma irmã aqui do Brasil falou assim, pastora Rosângela, eu tive um sonho que alguém vinha e colocava uma bruxaria dentro desse vaso de planta. E ela diz, vão lá e quebra isso aqui. E o pastor Juarez, que hoje está aqui no Brasil, né? Ele sempre até hoje, de muita oração, então ele muito no monte lá. E ele começou e aquele monte que ele ia, nunca ia ninguém, né? Só que de repente começou alguém lá a cavar buracos e enterrar coisas lá dentro, voltada para alta magia, né? E ele percebeu que ele estava em guerra. Mas olha só o que acontece. Quando a irmã dá esse sonho, ele vai lá na igreja e ele pega, antes de orar e cancelar no mundo espiritual, ele inventa de abrir esse vaso, tirar a planta e procurar. O que acontece? Ele quase morre. Ele quase morre. Quase partiu. O povo teve que se levantar numa torre ali de oração, porque não é fácil, né, pastora Regina? É daí para pior. Sim. As coisas lá. Né? Foi esse ano, acho que no comecinho desse ano, o pastor estava limpando a igreja, eu estava em atendimento nesse dia. E a Esther falou assim para ele, assim, a Esther, ela tem assim um discernimento muito grande no mundo espiritual. Ela falou assim, pai, vamos ver aqui onde estava plantado como é que é a flor que estava plantada lá? O coqueiro. O coqueiro? Eu acho que tem uma coisa ali. Quando o Antônio e a Esther chega, tá uma faca cravada no chão. Cravada. Uhum. E o Espírito Santo falou assim, foi decretado algo aqui. Isso aqui é uma obra de macumbaria. Estava cravado no chão. Tipo um punhal. Tipo um punhal. Tonho foi, desligou no mundo espiritual e tal e tal. E depois eu atendi, o Tonho mandou a foto, né? E eu tava em atendimento, terminei o atendimento, eu falei assim, Tônio, o que é essa foto? Você mandou essa foto? É uma faca, amor, tá aqui, tava cravada aqui uma obra de macumbaria e tal. Daí terminei, daí subi lá pra cima da igreja, né? Fui ajudar ele a organizar a igreja. Tô eu organizando. Sei que aqui tem a nossa igreja e pra baixo, né? Tem uma feiticeira. Então daí, eu comecei a orar. Porque assim, lá, pastora, eu tô vivendo assim, lá eu tô em alerta praticamente quase 24 horas. A gente tem que estar em alerta, sabe? Eu acho, o Espírito de Deus te leva a você estar em alerta. Às vezes você tá dormindo, Deus te desperta. Desperta assim porque começa a acontecer algo sobrenatural. Já vou contar algo sobrenatural que aconteceu esses dias lá. E eu tô ali na igreja orando. De repente a mulher sai. Olha que forte isso. Eu tenho certeza que o espírito maligno avisou e ela veio. Né? Ela veio e ficou parada. E começou a me olhar. Não sei o que ela estava fazendo, né? E eu ali, orando com Deus, falando com Deus, falei, Deus, essa obra é sua. Eu estou aqui para uma obediência, né? Falei, Deus, o Senhor comanda tudo aqui. O Senhor é mais forte do que tudo. Eu estou aqui por uma obediência, papai. Não deixa que nada disso venha se fortalecer. Porque o Senhor disse para mim que há um anjo que está aqui comigo. Conversando assim com Deus, né? E de repente, saiu. E Deus nos deu a vitória. Esses dias eu estava já era, acho que umas 11 horas, a Esther ia dormir. E eu fui lá na Esther, coloquei ela dormir, estava orando com ela. E na minha casa, o meu varal tá numa árvore ligada com a minha casa, bem pertinho do quarto da Esther. Pastora, não estava ventando, estava de boa. Sabe quando alguém passa assim a mão no varal e faz... Uhum. Eu orando pra Esther, de repente, eu abri a janela na hora, o varal bem assim, ó, balançando com tudo. Parece que tinha alguém balançando o varal, mulher. Aquele varal balançando.
me arrepiou tudo a minha perna. E eu falei assim, Esther, vai deitar que a mamãe vai orar. Eu com a janela aberta e comecei a orar. E eu falei assim, espírito maligno, a minha casa é revestida pelo Senhor. E comecei a orar. E fui orando. E eu falei pro Antônio, Antônio, sai lá fora. Enquanto eu tô orando aqui, sai lá fora. Porque é como se assim, naquele momento, pastor, é como se alguém estava fazendo algo e mandou lá. Certo. Sabe? E daí começamos a orar, a guerrear, sabe? E Deus nos deu a vitória. Mas assim, é algo sobrenatural. Eu vivi muito algo sobrenatural na Argentina. Mas ali, assim, é muito sobrenatural. Muito diferente, né? Muito diferente. Eu sinto, sabe? Pastora, tem pessoas perguntando assim, como que você entendeu, assim, que você tinha essa chamada para libertação? Como que você teve esse entendimento? Quando o Senhor Jesus começou a me libertar, né, através da limpeza espiritual, através do perdão, que eu decidi a perdoar, né? E quando isso foi acontecendo, as pessoas começaram a me procurar, né? As pessoas começaram a me procurar, pessoas assim, depressivas. Que tinha um histórico parecido com o seu. Que tinha um histórico parecido com o meu. E quando eu começava a conversar e a orar, o Senhor começava a trabalhar na vida dessas pessoas, né? E eu comecei a entender o meu chamado, né? Da área da libertação. Pastor, eu queria falar algo aqui, né? Que o Espírito Santo estava falando aqui comigo quando a senhora falou sobre os pastores, né? Que muitos pastores estão cansados, desanimados. Queridos, você que congrega numa igreja, você que tem um pastor, ora pelo teu pastor, né? Porque as pessoas olham pra gente, acham que a gente é super-homem, né? Acham que a gente é de ferro. A gente também tem sentimento, a gente também é ser humano. Ora pelo teu pastor. Faz uma campanha pelo teu pastor. Nós precisamos muito de ajuda. Porque pastorear não é fácil. Nós mexemos com o mundo espiritual todo dia, né, pastora Dani? Não é fácil. Não é fácil. Nós estamos ali mexendo no mundo espiritual. Porque... Não só orar, né, pastora Regina? Eu acho que o que é muito importante, a igreja, é abraçar exatamente os pastores, tá? Remar junto. Remar junto, sabe? Essa é a palavra. Trabalhar, se dispor. Não fique esperando o teu pastor te chamar. Mas fala, pastor, o que o senhor precisa? Posso te ajudar? Entende? Porque o que eu vejo isso muito, sabe? Eu disse aqui outro dia, um pastor que veio lá do Nordeste, todo ano ele ia, né? Na pandemia ele não foi, então ele ficou lá quase 3 ou 4 anos sem ir, né? Depois da pandemia. E quando ele voltou agora, ele ficou muito assustado. Muitos missionários que estavam lá voltaram para o Brasil, né? Voltaram para sua terra, né? Desistiram. E hoje essas igrejas nos ribeirinhos estão fechadas, né, sem missionários, porque a própria igreja não tinha quem enviar. Então, o que acontece, né? Ser pastor é um grande desafio, como eu falei, porque você vive com espelhos de pessoas do seu passado. Exatamente. Com espelhos de pessoas do seu passado. Entende? Que eles vão, em todo momento, querer ressuscitar o teu passado de dor, de sofrimento, de abandono. Então, o pastor, ele já tem que conviver com aquela guerra interna todos os dias, de limpar o coração, de limpar a mente, justamente para não ressuscitar esse velho homem. Porque se ele ressuscita, pastora Regina, ele desiste da chamada. Desiste, exatamente. Hoje eu vejo muitos pastores doentes, pessoas doentes, irmãos. O pastor, como você citou aqui hoje, tá bem doente, né? A gente vê tantos pastores hoje com diabetes, pressão alta, problema no coração e tantas outras doenças que muitas vezes o pastor ele se sente impotente no campo missionário, né? Na obra que ele é colocado nas suas mãos. Ele se sente impotente porque tem coisas que ele não consegue resolver e é só Deus para resolver. E hoje em dia as pessoas, cada vez que passa, pastora Regina, eles estão fugindo de buscar em Deus a resolução dos seus problemas. Então hoje as pessoas eles veem muito o pastor como, ele vai me ajudar, ele vai resolver os meus problemas, e nem sempre é assim. E aí quando isso não acontece, as pessoas parecem que pegam a raiva do pastor, né? Se frustra,
né? Às vezes tem pessoas que têm o pastor como inimigo, né? A gente tem visto muito isso, sabe, pastora? E na verdade não é. E nós temos que a cada dia orar e interceder um pelos outros. Isso. Que a gente é um corpo, né? E nós estamos Exatamente. vivendo um tempo tão difícil, aonde que Jesus está às portas e as coisas estão piorando cada dia mais, pastora Regina. E a gente sabe que a tendência das coisas é piorar. Então, se a gente não buscar em Deus um fortalecimento, Exatamente. se a gente não estiver unido, tá? A gente aqui que mora numa tríplice fronteira entre Paraguai e Argentina, as guerras espirituais, irmãos, eu não sei, parece que é dobrado. É terrível. É uma guerra tão grande, tão forte, que vocês não têm dimensão. Então, nós temos que buscar cada dia essa oração, essa busca incessante com o Senhor, sabe? E o que a gente sempre fala aqui, irmão, você precisa estar numa igreja bíblica. Sim. Uma igreja que você vai aprender a palavra de Deus. Não se iluda com esses movimentos de igrejas que é 10 minutos de palavra, 1 hora de revelação. Não se iluda com isso, tá? Não se iluda. A profecia, ela é muito importante, é muito tremendo, mas a palavra de Deus é que vai te fundamentar na verdade. Se você não conhece a palavra de Deus, meu irmão, por exemplo, se você não consegue perdoar, tá? Você não consegue perdoar porque você não consegue entender a importância do perdão. E você só vai entender isso na palavra de Deus. Exatamente. Por isso que é muito importante você estar numa igreja bíblica, numa igreja que pregue a palavra de Deus, uma igreja que tenha escola bíblica dominical, uma igreja que tenha discipulado bíblico, uma igreja que vai te trazer o alimento sólido para você resolver o que é que você quer da tua vida. Exatamente. Entendeu? Porque os dias estão muito difíceis, pastora Regina. Pastora, eu quero que você faça uma oração agora pelo pessoal que está ligado com a gente. Tá bom? Você que está aí do outro lado. E ela vai interceder pela sua vida agora, em nome de Jesus Cristo. Você que está aí agora, quem sabe com depressão, triste, amargurado, com raiz de amargura. Se você quiser, né? Porque a libertação, ela começa quando a gente abre o coração e a gente se entrega para o Senhor. Se você quiser agora dobrar o seu joelho aonde você estiver e fazer uma aliança com o Senhor. O Senhor, Ele sempre está pronto para te receber, sempre está pronto. Eu quero que você coloque a mão no teu coração e na tua cabeça, aleluia, que eu quero orar pela tua vida. Soberano e eterno Deus, Pai. Pai, é diante da tua graça, Senhor, que eu me encontro nesse momento, Senhor. Sim. Reconheço, Pai, que Tu tem o poder sobre todas as coisas, Senhor. Sim. Pai, eu quero interceder por cada vida, por cada alma que está, Senhor, nos ouvindo, nos assistindo agora neste momento. Pai, se tiver uma pessoa que está sendo oprimida por vozes, Pai, por vozes porque o inimigo, ele é mentiroso, ele veio para matar, verdade, roubar Senhor. E destruir. Mas o Senhor disse na tua palavra que o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. Pai, eu quero, Sim, Pai, te pedir, Pai, abre o entendimento agora, Senhor, dessas pessoas. Porque, Senhor, quando a minha vivência, quando eu estava vivendo daquela maneira, o diabo vinha e fechava meu entendimento para mim não entender, Pai, o propósito maravilhoso que o Senhor tinha. E eu peço agora, Pai, que as tuas mãos poderosas, Pai, venha sobre essas vidas, Pai, que estão dispostas, Senhor, a viver o novo, que estão de joelho dobrado e dizendo assim, eu me permito a viver o novo, eu me permito deixar o meu passado, eu me permito entender a minha história, eu me permito e eu decido liberar o perdão. Pai, que sobre essas vidas agora venha descer o refrigério, Sim, que comece uma grande libertação e que haja, Pai, um entendimento, Pai, na alma, um entendimento na alma, que o Espírito, Pai, começa a ser ligado no teu agora e que o Espírito dessas pessoas, Pai, começa a dominar corpo, alma e Espírito agora e que toda voz, Pai, toda voz maligna, toda obra contrária, Pai, agora, eu expulso agora em nome de Jesus. Sim. Eu expulso agora, Senhor, toda a obra maligna, todo o espírito maligno, Senhor, que tem trabalhado para destruir essas vidas. Que tem trabalhado, Senhor, Pai, para destruir essas vidas. Que tem, Senhor, colocado sentimento de morte. Que tem colocado sentimento, Senhor, Papai, de morte. Que tem, quem sabe, Pai, até
tentado, Pai, se cortar os seus pulsos, mas nesta manhã, Senhor, eu peço, Pai, que as tuas mãos de poder amarra esses demônios, amarra, Pai, joga ele ao abismo, Pai, e traz a vitória para essa casa, traz a vitória para essa mãe, para esse pai, para esse casal, para essa criança, para esse adolescente, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor está trazendo vida e vida com abundância, e toda, Pai, a mente fechada, toda mente fechada, toda mente cativa agora, aonde a minha voz está entrando agora, eu tiro você desse cativeiro, eu tiro você dessas mentiras do inferno, aonde a minha voz está entrando, Senhor, pessoas que estavam sendo oprimidas pelo diabo, pessoas que estavam ouvindo vozes, Pai, diabólicas, Pai, alimentando sentimento de ódio, sentimentos, Senhor Jesus, Pai, de rancor, sentimentos, Papai, aprofundados, Senhor, nas raízes de amargura, Pai, aonde a minha voz vai entrando agora, Senhor, eu arranco essas pessoas desse cativeiro e trago ela para a luz, eu trago essas pessoas, eu tô toda arrepiada, pastora, eu te digo assim, saia para fora, saia desse lugar de escuridão, porque o Senhor Jesus está dizendo, eu sou a água viva, eu sou aquele que sacia toda a sua sede, eu sou aquele que entro na tua alma e começo a trazer vida, e vida em abundância, diz o Senhor para ti, nesta manhã, o Senhor Jesus está trazendo clareza espiritual sobre a sua vida, o Senhor está dizendo assim, que Ele tem uma nova história para escrever, Ele tem um novo para você, aleluia, Ele tem libertação sobre a sua casa, neste momento, Ele tem libertação, e eu declaro sobre a sua vida, seja liberta, seja curada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.